Yesterday, the feast of the exaltation of the cross, Ontem, a festa da exaltação da Santa Cruz, we saw how Jesus was born to die vimos como Jesus nasceu para morrer. and to die on the cross, E para morrer na cruz, because in that way he would bring salvation and the fullness of life to man. porque desta forma ele traria salvação e plenitude de vida para o homem. Today we celebrate the feast of the sorrows of Mary, Hoje celebramos a festa das dores de Nossa Senhora, the woman that was born to suffer. uma mulher que nasceu para o sofrimento, para sofrer. And that is why, in a way, the title of Mary as a woman of suffering is such an appropriate title. Por isso que o título de Maria como Nossa Senhora das Dores é um título muito apropriado. If Jesus is the sorrowful man, Se Jesus é um homem compassivo, Mary is the sorrowing woman. a Maria também é uma mulher compassiva. As you read the Gospels, Quando lemos os evangelhos, you will see that from the beginning to the end, podemos ver que do princípio ao fim, Mary went through every type of suffering women go through. Maria passou por todo tipo de sofrimento que uma mulher pode passar. As Saint Paul says, Como São Paulo diz, that he completes in his own sufferings what is lacking in the sufferings of Christ. ela completou com seus próprios sofrimentos aquilo que faltou no sofrimento de Cristo. That is Paul's very strong way of putting it across to us that we have an important part to play even in the sufferings of Christ. Como São Paulo também viveu, ele diz que nós também temos um grande papel a realizar com relação ao sofrimento de Cristo. In the same way, E da mesma maneira, God sent the angel Gabriel to tell Mary she was to be the mother of his only son. Deus também enviou o anjo Gabriel a Maria para dizer para ela anunciar que ela seria a mãe do seu único filho. And therefore Jesus, in a way, invited his mother Mary E de uma certa maneira, Jesus então convidou a sua mãe Maria to make up what is lacking in his sufferings. para completar o que estava faltando nos seus sofrimentos. Because Jesus, as man, could understand the sufferings of man. Porque Jesus, como homem, poderia compreender assim o que é o sofrimento de um homem. But he needed a woman who could undertake the sufferings proper to women. Mas ele precisava também de uma mulher que pudesse sofrer para compreender o que é o sofrimento de uma mulher. This does not mean to say that something was lacking or wanting in the sufferings of Jesus. Não quer dizer que faltava alguma coisa no sofrimento, estava faltando alguma coisa no sofrimento de It is a Cristo. strong way of putting across to us É só uma forma de se colocar diante de nós. that just as Jesus sent the apostles to bear fruit, Dessa maneira, Jesus enviou os apóstolos para que eles pudessem dar frutos. and that without us he will not do anything, E ele disse que sem eles nada poderiam fazer, sem ele e a mãe dele. this is also a strong way to put across to us Essa também é uma forma muito forte de colocar diante de nós a cruz. that we will be able to bear fruit for the kingdom of God Nós também teremos condições de dar frutos para o reino de Deus. by following Jesus and taking up our cross. Isso só poderá acontecer se nós seguirmos Jesus e tomarmos a nossa cruz. But through our sufferings, therefore, we are making up what is needed for the whole church, head and body, to suffer. Nós, de alguma maneira, através dos nossos sofrimentos, estamos completando aquilo que falta no sofrimento da igreja, né? No corpo e na cabeça da igreja. And that's why I'm bold to say
E por isso eu quero dizer para vocês that in a way Jesus invited his mother to suffer and take upon ourselves the sufferings proper to women. E é por isso que eu digo para vocês, eu quero frisar isso, que Jesus convidou Maria para fazer parte deste sofrimento, não porque faltava, mas para que pudesse também se ter uma ideia do sofrimento que é próprio da mulher. And therefore Mary is the mother, the woman of the word. Por isso que Maria é a mulher da palavra. Secondly, Mary is a woman of the Spirit. Maria é a mulher da palavra, Maria é a mulher do Espírito. But thirdly, Mary is a woman of the cross. Mas certamente Maria é a mulher da cruz. You can accept what I say or don't accept. Vocês podem aceitar ou não o que eu estou dizendo, But I believe this is solidly based on the proper reading of the Gospels. mas eu tenho certeza que isso tem uma base sólida se você faz uma leitura apropriada dos That evangelhos. Mary had a triple role to fulfill. Maria teve um papel triplo a realizar. She was the woman of the word. Ela foi a mulher da palavra. That's why Elizabeth could tell her, Por isso que Isabel pôde dizer para ela: blessed are you, not because you are the mother of my God, but because you believe the word. bem-aventurada sejas tu, não porque está carregando no ventre o Filho de Deus, mas porque tu acreditastes na palavra. And that's why Mary could tell the stewards at the marriage feast of Cana, do whatever my son tells you to do. Por isso que Maria pôde dizer nas bodas de Caná: fazei tudo o que o meu filho disser para vocês fazerem. Mary spoke very little, recorded in the Gospels. De acordo com os evangelhos, Maria falou muito pouco, os evangelhos. But one of the most beautiful things Mary said is, just do what my son tells you to do. Mas uma das coisas mais bonitas que ela falou foi isso: fazei tudo o que ele vos disser. Because she did what God told her to do, and she brought salvation to man. Porque ela fez o que o Senhor pediu que ela fizesse e ela trouxe a salvação ao mundo. That Mary is a woman of the Spirit. Então Maria é a mulher do Espírito. Constantly we read Mary in connection with receiving, or in one way communicating the Spirit to other people. De várias formas nós vemos Maria interagindo ou comunicando o Espírito para outras pessoas. And that's why she's even mentioned in the upper room when the Spirit came down upon the church. Foi isso mesmo, ela mencionou quando o Espírito Santo na cela superior desceu, foi derramado sobre os apóstolos. But today I want to bring Mary before you in a third title. Hoje eu quero apresentar Maria para vocês com um terceiro título. As the woman of the cross. Eu quero apresentar a vocês, falar para vocês de Maria como a mulher da cruz. The woman of the pierced heart. A mulher com um coração piedoso, com um coração chagado. It looks as if the life of Mary began in the temple. Como que se a vida de Maria começou no templo. When she came there to offer and present Jesus in the temple. Quando ela veio apresentar Jesus ao templo. And there we read how it was prophesied, a sword will pierce her heart. Então naquele momento foi profetizado que uma chaga feriria o seu coração. And the life of Mary in the Gospels end in the chapter 19 of St. John's Gospel. A vida de Maria nos evangelhos finaliza no capítulo 19 de São João. Where we read Mary stood at the foot of the cross. Como quando lemos que Maria ficou de pé diante da cruz. And saw the same sword that pierced her heart, piercing the heart of Jesus, her son. E vemos então naquela profecia que a mesma flecha que atingiria o coração de Jesus, feriria o coração dela, também feriu o coração de Jesus. The first sorrow, the first suffering that Mary went through. A primeira dor, o primeiro sofrimento pelo qual Maria passou, was when Joseph was not slow in discovering that Mary was pregnant. Foi quando José descobriu que Maria estava grávida.
What could Mary say? O que Maria poderia dizer para ele? Can you imagine the suffering of Mary that Mary went through? Vocês podem imaginar o sofrimento pelo qual Maria passou? Of being perhaps suspected by the man who loved her and whom she loved. De se tornar suspeita diante do homem que ela amava e que também a amava. Just as the same could be said of Saint Joseph. Imagine a situação também de São José. And therefore I've always seen the greatest suffering women go through. E dessa maneira a gente pode também ver por quantos sofrimentos as mulheres passam, Especially in marriage. especialmente no casamento. It's a double suffering of being suspected by the husband whom she loves and who loves her. É um sofrimento duplo, porque o marido não confia nela, o marido que ela ama e que também a... And the suffering of being tempted to suspect her husband whom she loves and who loves her. Sofrimento por causar essa suspeita no marido que a amava e que também ela amava. How long Mary went through this sorrow, I don't know. Por quanto tempo Maria passou por este sofrimento específico, eu não sei. Till the angel appeared to Joseph and said, "Take Mary as your wife, what is in her is conceived by the Holy Spirit." Até que o anjo aparecesse para São José e dissesse: tome Maria como sua esposa, porque aquele que ela concebeu do Espírito Santo. Take another suffering of Mary as woman. Um outro sofrimento de Maria como mulher. When she had no place to find to give birth to her son. Quando ela não achou nenhum lugar para dar à luz ao seu filho. Have any of you women given birth to your son in a stable? Alguém aqui, alguma mulher, deu à luz ao seu filho num estábulo? No one? Ninguém aqui, nenhuma mulher? I know of one person, of one woman who gave birth to a son in a stable because there was no place elsewhere. Eu conheço uma mulher que deu à luz ao filho no estábulo porque não havia nenhum outro lugar. And that was Mary. E esta mulher foi Maria. The suffering of not having a home. O sofrimento de não ter um lar. The suffering of being homeless is an incredible suffering. O sofrimento de não ter um teto é um sofrimento muito grande. There was no place for her in the inn. Não havia lugar para ela, não havia nenhum lugar para ela finalmente. Then Mary went through the suffering of her only son being threatened with death by King Herod. Depois também passou pelo sofrimento do filho ser ameaçado de ser morto pelo rei Herodes. A woman whose son is dead suffers. Uma mulher cujo filho está morto sofre. But she knows nothing can be done. Mas ela sabe que nada pode ser feito. A woman whose son is suffering with a disease suffers. A mãe que tem o filho sofrendo por qualquer doença que seja, sofre bastante. But the woman whose son is kidnapped. Mas a mulher, por exemplo, cujo filho é sequestrado. And she does not know whether he is alive or dead. E ela não sabe se ele está vivo ou morto. The tremendous suffering of uncertainty. É um sofrimento imenso de incerteza. And that is what Mary went through when Jesus was lost and found in the temple. Foi por isso que Maria passou quando Jesus se perdeu e depois foi encontrado no templo. You can imagine what Mary went through those 3 days. Vocês podem imaginar durante aqueles 3 dias o sofrimento de Maria. She must be wondering how she could answer God for not looking after her son well. Ela poderia estar pensando o que ela responderia ao Senhor por não ter cuidado bem do filho dele. Then the suffering of a woman whose son is in danger because of some evil that could take place. O sofrimento de uma mãe por ver o filho em perigo por um ataque, por uma situação, uma armadilha do inimigo. The suffering of a woman whose child, whom she trusted to somebody, was
abused sexually. O sofrimento de uma mulher por ter confiado seu filho ou sua filha a uma pessoa que depois abusou sexualmente da criança. And therefore, Mary went through every type of suffering women go through during this time of infancy of their child. Maria passou por todo o sofrimento que todas as mulheres passam durante o tempo da infância de seu filho. Not forgetting the flight into Egypt. Não esquecendo a viagem às pressas ao Egito. For us, that is a beautiful event, the flight into Egypt. Para nós parece um evento, um acontecimento muito interessante. But you can be sure it was a very difficult and painful experience for Mary. Pode ter certeza que foi uma experiência difícil e dolorosa para Maria. And then throughout the life of Jesus, E durante toda a vida de Jesus, Mary went through the suffering of people coming to her and saying, see your son is breaking the law. Maria sofreu muito quando várias pessoas vinham até ela e diziam, reclamavam de Jesus: você não vê que o seu filho não está respeitando as leis? Mary must be hearing this day after day. Provavelmente Maria ouvia isso dia após dia. And above all, when Jesus was condemned to death, Mary on the way of the cross. E acima de tudo, quando Jesus foi condenado à morte, Maria com Jesus caminhando até a cruz. And that's why the gospel tells us that there at the foot of the cross stood Mary, the mother of Jesus. E o Evangelho nos fala que lá aos pés da cruz, Maria estava como a mãe de Jesus. And there Mary saw the same sword that pierced her heart, now piercing the heart of Jesus. E Maria viu que a mesma flecha que ultrapassou o seu coração, feriu o seu coração, agora feria o coração de Jesus. We often look upon Mary as somebody we go to answer our prayers. Nós costumamos ver Maria como alguém a quem nós nos dirigimos para que ela atenda o nosso pedido, a nossa prece. In his encyclical letter on Marian devotion, E na devoção a Maria, the Pope said, it is high time we do not look upon Mary only as a mother, as an intercessor. o Papa nos diz nessa encíclica de devoção a Maria que a gente não olhe para ela apenas como uma intercessora, But we look upon her as a model to be imitated. mas que olhemos para ela como um modelo a ser imitado, Not only as a woman of the word, não como a mulher da palavra, basing our whole life on the word, que baseou sua vida inteira na palavra, not only as a woman of the spirit, não somente como a mulher do Espírito, basing our whole life on living by the Spirit, baseando sua vida inteira vivendo sobre a ação do Espírito but Santo, as a woman of the cross. mas olhar para ela como a mulher da cruz, As someone that reminds us to do what Jesus told us to do, como alguém que nos lembra que nós precisamos fazer o que Jesus nos pediu que if fizéssemos. anyone wants to be my disciple, Se alguém quer ser o meu discípulo, you must accept all the rejection of the world. essa pessoa tem que aceitar toda a rejeição que vai sofrer no mundo. Be prepared to take up everything, however painful and difficult. Prepare-se para enfrentar todas as dores e dificuldades. And then he will be imitating Jesus on the way to Calvary and the way to the... E aí sim imitaremos Jesus a caminho do Calvário, a caminho da cruz. I was reminded of this. I was reminded of this when a nun came to me for counseling. Eu me lembrei disso quando uma freira veio me pedir aconselhamento. And she told me how, when she was a nun in the convent, her mother became very sick. E ela me disse que quando ela era freira no convento, a mãe tinha ficado muito doente. But unfortunately, the superior forgot to write to her to inform her that her mother was very sick. Ela estava no convento, a mãe ficou doente e a superiora esqueceu de contar para ela que a mãe dela, de escrever para ela dizendo que a mãe dela estava muito doente. Then there came the telegram informing her that her mother had died. Quando ela recebeu a notícia, foi uma única notícia, que a mãe dela havia morrido. When this nun knew that, the superior
forgot to tell her that her mother was sick, she became very furious. Quando ela soube que a superiora tinha esquecido de dizer para ela que a mãe dela estava muito adoentada, ela ficou furiosa, Because she loved her mother very much. porque ela amava profundamente a mãe. And would have loved to be at her dying bedside. E ela gostaria de ter estado no leito de morte da mãe. Anyway, she went for the funeral. Então ela foi ao funeral. She arrived after the funeral was over. Quando ela foi então ao funeral, ela chegou, mas já tinha acabado. And then her anger and bitterness against the superior and against the congregation became even much worse. E aí a raiva, a amargura contra a superior e a congregação cresceu mais ainda. She came to me for prayers and counseling. Ela então veio até mim pedindo oração e aconselhamento. And what did I tell her? E o que eu disse para ela? I said, remember how one disciple told Jesus, I want to follow you, Lembra quando um discípulo disse para Jesus, eu quero te seguir? but first I must attend to the funeral of my father. E aí essa pessoa disse, mas primeiro eu tenho que enterrar o meu pai. And what did Jesus say? E o que foi que Jesus respondeu? Go and do that, Vai e faça isso, but don't come and follow me. mas não venha depois me seguir. There was a strong way of Jesus putting across to his disciples Isso era uma dor, uma decisão que Jesus colocava diante dos seus discípulos. that even a very religious duty as being there to do the last rites of the burial of one's father was something sacred but secondary. Até isso Jesus dizia que estar lá no momento, nas despedidas finais de uma pessoa querida, era colocado, precisava ser colocado em segundo plano. And I told her, you have failed. E eu disse para ela que ela tinha falhado. You have failed in realizing this was a chance to tell the Lord, you are more important than the dead body of my mother. Ele disse que ela tinha falhado nesse momento, porque era a chance que ela tinha de dizer para Jesus que ele era mais importante do que o corpo morto da mãe dela. Of course, it's easy for me to tell her that. Claro que não foi fácil para mim dizer para ela isso. But I said to myself, Mas- suppose the same thing would happen to me. Mas eu disse para mim mesmo, suponha que o mesmo aconteça comigo. Some years ago, my mother became very sick, Alguns anos atrás minha mãe ficou muito doente. and then I had to decide whether I should go to England for the program or wait at home. E eu fiquei pensando se eu ia para a Inglaterra para um encontro como esse ou se eu ficava em casa esperando. I asked the doctors, well, will my mother live long? Should I go or should I remain? E aí ele foi se aconselhar com os médicos. Minha mãe ainda vai. Quanto tempo ainda minha mãe tem? Eu tenho que esperar. Posso ir? And the doctor said, E os médicos responderam: anything can happen. Tudo pode acontecer. She could die soon, she can remain alive for days and weeks and months. Ela pode morrer logo ou pode ainda durar dias, semanas e meses. So I had to make a decision. Então eu tive que tomar uma decisão. On the 4th of July, No dia 4 de julho, which is the anniversary of the consecration of our family to the Sacred Heart of Jesus, era o aniversário da consagração da minha família ao Sagrado Coração de Jesus. I said Mass for my mother at home, Então eu rezei uma missa para minha mãe em casa. and then I had to tell her the sad news. Então eu tive que dizer para ela as más notícias. I said, Mommy, I have to go to England. Eu disse, mãe, eu tenho que ir para a Inglaterra. She said, when? Now? E a mãe disse, quando? Agora? I said, yes. Eu disse, sim. And she said, oh my God. E ela disse, oh meu Deus. Because she would often tell me, Porque ela costumava sempre me dizer, Rufus, when I'm on my dying bedside, I want you to be present there. ela sempre dizia, Rufus, quando eu estiver no meu leito de morte, eu quero que você esteja do meu lado. What greater happiness can a mother have than to have a priest son
being there and giving her the last sacraments. Que alegria para uma mãe, né? Ter um filho padre, estando lá no momento, dando a ela a última bênção, o último sacramento da bênção. So I said, Mommy, don't worry, I'll come back soon. Eu disse, mãe, não se preocupe, eu volto logo. I could not bear to see the tears in her eyes. Eu não conseguia quase controlar as lágrimas nos meus olhos. I just kissed her on the forehead, goodbye. Eu simplesmente beijei a testa da minha mãe e disse, até logo. And I went to the airport. Fui para o aeroporto. Halfway, I wanted to come back. E no meio do caminho eu tinha um desejo de voltar. But then I went to England Mas então eu prossegui para a Inglaterra to conduct a Bible study camp for the whole of England. para conduzir um estudo, um encontro sobre estudo bíblico para o país inteiro. And the Bible camp was on John's Gospel. E era sobre o Evangelho de São João. And it was the last day of that Bible camp. E foi um retiro, né, sobre a Bíblia, o Evangelho de São João, e era o último dia. And I was teaching them about John's Gospel chapter 19. E eu estava ensinando para eles sobre o Evangelho de São João, capítulo 19, Today's Gospel. o Evangelho de hoje. When Jesus turned to his mother and said, "Woman, this is your son." Quando Jesus vira para Maria e diz, mulher, eis aí o seu filho. And he turned to John and said, "Son, this is your mother." E se vira para João e diz, João, eis aí a sua mãe. At the end of that lecture, I received a phone call No final daquela pregação, daquela palestra, eu recebi uma ligação. saying your mother is very sick and wants to see you. A sua mãe está muito doente e quer ver, está muito mal e quer te ver. Fortunately, I was in time to end that Bible camp. Infelizmente foi a tempo, eu pude terminar aquele retiro sobre a Bíblia. And I was prepared to take the next flight to Bombay. Estava preparado para pegar o próximo voo para Bombaim. And my only prayer was this: E a única oração que eu fiz foi esta: Lord, I've never asked you for anything all these years. Senhor, eu não tenho te pedido nada durante todos estes anos. Now I'm asking you for only one favor. Eu só te peço um favor. Keep my mommy alive till I come. Fazer com que a minha mãe fique viva até eu chegar. There'll be great joy for her to give her the last sacraments and the last anointing. Será uma grande alegria para ela receber os últimos sacramentos, a extrema unção. There will be great joy for me to be at the dying bedside and to see her being taken up to heaven. Vai ser uma alegria para mim, Senhor, estar ao leito de morte da minha mãe e a ver subir para o céu. And then came a second phone call E aí veio uma segunda ligação telefônica that my mother had died. de que a minha mãe havia morrido. And now I became very angry with God. E eu fiquei com muita raiva de Deus. I said, I asked you for only one favor. Senhor, eu só te pedi um único favor. All these many years. Durante todos estes I anos, was not asking for silver and gold eu não te pedia nem ouro nem prata, or any possession, ou qualquer posse, qualquer coisa material. only for the joy at being at the dead side of my mother. Eu só te pedi a graça, a alegria de estar ao leito de morte da minha mãe. So that her joy of seeing me, her priest son, being there would be fulfilled. Para que ela pudesse estar feliz de me ver, o seu filho padre, dando a ela os últimos sacramentos. And then, as I was in that state of anger and sadness, E então naquele momento, aquele sentimento de tristeza e de raiva ao mesmo tempo, the Lord seemed to speak to me eu tive o sentimento do Senhor falando comigo, through a special verse of the gospel. através de palavras muito especiais do Evangelho, Where Jesus says, quando Jesus diz: if anyone loves his father or mother or brother and sister more than me, he is not worthy to be my disciple. se algum de vocês ama mais o seu pai, o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão e sua irmã, não é digno de ser o meu discípulo. And I knew the Lord was testing me E eu sabia que naquele momento eu estava sendo testado pelo Senhor, to know whether I'm living what I'm preaching.
para saber, ele estava me testando para ver se realmente eu estava vivendo aquilo que eu pregava. That what I told that nun, I was now accepting in my life. E eu disse a mesma coisa para aquela freira, porque eu aceitava aquilo naquele momento eu aceitei no meu coração. And I said, thank you, Lord. E eu disse para o Senhor, muito obrigada, Senhor. When I arrived in Bombay, Quando eu cheguei em Bombaim, I went to my home, fui à minha casa and there was my mother dead, lying in the hall. e lá estava a minha mãe já morta. And then my sister was telling me E a minha irmã me dizia that in all these days, even she was unconscious, her hands were moving like this, as if she was still saying the rosary. A irmã disse que durante os últimos dias, ela já inconsciente, ela fazia esse movimento como se ela estivesse rezando o terço. She would often tell me when I went home, Ela costumava dizer quando eu ia vê-la em casa, Rufus, now I have nothing more to do. Rufus, eu não tenho mais nada o que fazer agora. I spend all my time praying. Eu passo meu tempo todo em oração. I would say one rosary in the balcony, another rosary in the kitchen. Quando às vezes eu estou rezando na varanda, eu rezo o texto na varanda, na cozinha, A rosary in the bedroom, a rosary in the hall. um terço na sala, um terço no quarto. And then as I saw my mother there, E então quando eu vi minha mãe lá já morta, I realized then she had spent all these years of her life praying for me. eu então pude compreender que ela passou todos os anos da vida dela orando por mim. And I felt I owed the success of my ministry more to her prayers than to my preaching or whatever. Eu compreendi então que todo o sucesso das minhas pregações eu devia não às minhas pregações, mas às orações que a minha mãe havia feito por mim. And it seemed as if Jesus was telling me E é como se Jesus estivesse me dizendo something very beautiful. algo muito bonito. Every day at the end of the family rosary, Todos os dias, no final do terço em família, we never missed a family rosary ever. nós nunca perdemos um terço em família. We'll be kneeling, saying the rosary before the family altar. Nós sempre em casa, né, rezávamos o terço diante do altar, do altar que havia na casa She dele. would make this prayer. Ela fazia essa oração. Jesus, Mary and Joseph, assist me in my last agony. Jesus, Maria e José, me socorram na minha última agonia. Jesus, Mary and Joseph, may I die in your holy company. Jesus, Maria e José, que eu possa morrer na sua companhia sagrada. And Jesus was telling me, Rufus, there was no need for you to be here. E Jesus estava me dizendo, quando ele me lembrava daquilo, Rufus, não tinha necessidade nenhuma de você estar aqui. When your mother was dying, Porque quando a sua mãe estava morrendo, Jesus said, I was there. Jesus disse, eu estava lá. Mary was there. Maria estava lá. Joseph was there. E José estava lá. Mary is a woman of the cross. Maria é a mulher da cruz. May I end with telling you something that happened some years ago in Haiti, a country north of Latin America. Eu quero terminar contando para vocês algo que aconteceu no Haiti, um país ao norte da América Latina. To show how Mary is a woman of the word, of the spirit, of the cross, but she is a mother. Para mostrar para vocês que Maria é a mulher da palavra, do espírito, da cruz, mas ela também é a mulher, mas Maria também é uma mãe. In 1998, there was the International Charismatic Pilgrimage to the Holy Land. Em 1998 houve um encontro, né, um programa da renovação renovação internacional, renovação carismática católica internacional para a Terra Santa. I'm sorry, in 1997.
ele está corrigindo, 1997. That was the year of Jesus. Que foi o ano de Jesus, o ano do Filho. And the pilgrimage began with a healing service at the Sea of Galilee. E a peregrinação começou com a oração de cura no Mar da Galileia. 2,000 pilgrims had come from all over the world. 2.000 peregrinos vinham do mundo inteiro. And the International Charismatic Council asked me to conduct the healing service. E o Conselho Internacional da Renovação Carismática pediu que eu conduzisse aquele momento de cura. You can imagine what I felt Vocês não imaginam o que eu senti. as I made a prayer for healing and deliverance from the boat, like Jesus did. Porque eu estava fazendo, imagino que eu senti a emoção, porque eu fiz aquela oração de dentro de um barco, como Jesus costumava fazer no tempo dele, In the Sea of Galilee. no Mar da Galileia. I said, Lord, how can I ever take your place? E eu disse, Senhor, como é que eu posso te substituir e estar no teu lugar? The Lord help me to make a good prayer. O Senhor, me ajude, Senhor, a fazer uma boa oração. After that, the leader of the Charismatic Renewal of Haiti E depois disso, então, o líder da renovação carismática no Haiti said, I want you to come to my country to make the same prayer for my country. eu gostaria que o Senhor fosse ao meu país para fazer a mesma oração lá pelo meu país. I did not take him seriously, Eu não levei a sério o que ele estava dizendo, as he doesn't know that Bombay is very far from Haiti. porque eu pensei assim, ele não sabe como o Bombaim é longe do Haiti. But next year I received a letter. Mas logo depois eu recebi uma carta. Don't forget, you have to come for this convention, Não esqueça da nossa conferência, da nossa convenção. and you have to make a prayer of healing and deliverance on the 9th of April, E o Senhor vai fazer essa oração para nós. 1998, Em 1998, em abril, era a convenção no Haiti, the year of the Holy Spirit. que seria então o ano do Espírito Santo. Then I took him seriously. Então aí, depois disso, eu levei a sério. I asked him, do I have to speak or give any talks? Eu perguntei a ele, eu vou ter que fazer alguma fala, fazer alguma pregação? He said, no, only to make one prayer. Não, eu só quero que o Senhor venha para fazer uma oração. I said, I'm going to travel so far only to make one prayer? Eu vou viajar para tão longe para fazer uma oração, uma única oração? Anyway, I went. Bom, de qualquer forma eu fui. It took me 4 planes to reach Port-au-Prince, the capital of Haiti. Eu tive que pegar 4 aviões para chegar em Port-au-Prince, que é a capital do Haiti. When I arrived at the airport, there was nobody in the airport. Quando eu cheguei no aeroporto da capital do Haiti, não tinha ninguém no aeroporto me esperando. Then a woman came towards me, Então veio uma mulher em minha direção and she said, are you Father Rufus? e ela perguntou, o senhor é o Padre I Rufus? said, yes. Sim. I said, who are you? E eu disse, quem é você? He said, I'm the wife of the Prime Minister of Haiti. Eu sou a esposa do primeiro-ministro do Haiti. Then I felt comfortable. Ai, eu me senti I confortável. was in good hands. Eu estava em boas mãos. And then she took me to the mass being said by the Archbishop of Haiti. Ela me levou então à missa que estava sendo celebrada pelo arcebispo do Haiti. And after communion, the Archbishop asked me to make a prayer of deliverance for the land, the people, and the church of Haiti. Depois então da missa, o bispo pediu que eu fizesse uma oração de libertação, né, pela terra, pelo povo e por todos eles no Haiti, por todas as necessidades do Haiti. The next morning, the wife of the Prime Minister took me to the highest mountain of the country. No dia seguinte, a esposa do primeiro-ministro me levou à montanha mais alta do Haiti. Said, I want you to make a prayer of deliverance for the land, the people, and the church of Haiti. Eu quero que o senhor faça uma oração pelo povo, pela terra e pela igreja do Haiti. And Saturday afternoon was the prayer I was to make. E à tarde seria então a oração que eu deveria fazer. There were 60,000 people for that convention. Naquela conferência, naquele congresso, haviam 60.000 pessoas. Mostly youth and children. A maioria jovens e crianças. Sitting on the grass. No chairs. Sitting. Não haviam cadeiras, eles estavam sentados no gramado. And the healing service began with the Blessed Sacrament being taken all over the crowd and to the altar. A oração de cura começou com o Santíssimo Sacramento passando por toda aquela multidão e chegando depois ao altar.
And the stage was as big as this stage. E era assim, um palco grande como este. I think this stage is bigger. Yeah. Ele acha até que esse aqui é maior do que aquele lá do Haiti. The biggest stage I've ever seen. Esse é o maior palco que eu já vi na minha vida. Anyway, the priest brought the Blessed Sacrament and put on the altar. Bom, então o padre trouxe o Santíssimo Sacramento, o colocou no altar. It was the biggest monstrance I ever saw. Era o maior altar que eu já havia visto. And then I had to make the prayer. Então eu comecei a fazer a oração. And I said, Lord, if I have come all the way from Bombay to make a prayer, you help me to make a good prayer. Senhor, se eu vim de tão longe, de Bombaim até aqui para fazer uma oração, me ajude a fazer uma boa oração. And I made a long and powerful prayer. Então fiz uma oração longa, poderosa. And then I went behind the altar Fui para trás do altar to sit with the bishops. All the bishops of the country were there. para sentar com os bispos. Todos os bispos daquele país estavam lá naquele The momento. papal nuncio was there. O núncio papal estava lá também. And suddenly, I saw all the people not looking at the monstrance. They were not looking towards the monstrance. E eu vi que o povo não estava olhando para nós. I saw all the people looking on the left. Eu vi que o pessoal não estava, as pessoas não estavam olhando para frente, estavam olhando para a esquerda. And I said, what is happening? O povo todo olhando, ele disse: o que está acontecendo? And the leader of the Charismatic Renewal of Haiti came on the stage. E aí o líder da Renovação Carismática Católica no Haiti subiu no palco. And he told me, E ele me disse: the people are saying they're seeing a light in that tree. o povo está me dizendo que viu uma luz naquela direção. And in the light they are seeing Mary. E aquela luz que eles viram é Maria. You have seen the faces of the 6 visionaries of Medjugorje. Nós já vimos a face dos 6 videntes de Medjugorje. When they're seeing the vision of Mary, the faces are like that. Quando eles viram a face de Maria, os rostos ficaram perplexos. But here were not 6 people. Here were not 6 people. Mas eles não estavam em somente 6 pessoas, Not 60. nem 60, Not 600. nem 600, Not 6,000. nem 6.000. But 60,000 people looking there at Ele está that dizendo que tree. não eram 6, 60, 600, 6.000, mas eram 60.000 pessoas olhando para aquela luz. I myself don't believe much in visions, Eu particularmente não acredito muito em visões. and I refuse to look at the tree. E eu me recusei a olhar para a árvore de onde saía a luz. So I said, Mary, I will see you in heaven. E eu disse: Maria, eu te verei no céu. Then I was looking at the foot of the tree, Então eu comecei a olhar para o pé da árvore. and there I saw with my own eyes E aí eu vi com os meus próprios olhos flashes of light every minute flashes de luz a cada minuto, for that whole 1 hour or 2 hours. pela hora inteira, por 1 hora ou quase 2 horas. And then the leader of the renewal came and told me, E aí o líder da renovação veio e me disse: a woman brought her child, 5 years old, close to that tree. uma mulher levou um filho de 5 anos para perto da árvore. The child was blind from birth. A criança era cega de nascença. And suddenly the child said to his mother, Mommy, there is Mary. E de repente essa mulher levou o filho e disse: lá está Maria, sua mãe. I couldn't believe that. Eu não acreditei nisso. I said, let me see that woman and that baby, child. E eu disse: deixa eu ver essa mulher com o seu filho, com sua They came criança. towards me on the stage. E eles vieram para cima do palco. And soon as the child saw me, he raised his hands in praise of God. E assim que a criança me viu, elevou os braços e começou a louvar ao Senhor. And then I knew it was true. E aí então eu compreendi que era verdade. Of course, I had to end my talk that evening.
I had to end my talk É that claro evening. que naquela noite assim eu terminei a minha But palestra. everybody was looking at Mary and not listening to me. Porque todo mundo estava olhando para Maria e não estavam me ouvindo. The next day was Sunday. No dia seguinte era domingo. I gave the final talk. Eu dei a minha palestra final. Halfway in that talk, No meio da palestra, again the people looked towards that tree. outra vez as pessoas começaram a olhar para aquela árvore. And I said, Lord, all right, Saturday is the day of Mary, Eu disse, Senhor, tudo bem, sábado é o dia dedicado a Maria, but today is Sunday, mas hoje é domingo. your day. Hoje é seu dia, Senhor. Why must your mommy come on your day? Por que sua mãe veio num dia dedicado a ti? And then the leader came and told me, Father, today is Divine Mercy Sunday. E o líder disse, Padre, hoje é o dia da Divina Misericórdia. O domingo da Divina Misericórdia. As if Mary was telling us, I'm not only the mother of sorrows of the cross, Como se Maria quisesse nos dizer, eu não sou só a mãe das dores, a mãe da cruz. I'm the mother of mercy, the Eu divine sou a mercy. mãe da Divina Misericórdia. Next day, I had to go back to Bombay by plane. No dia seguinte eu fui de volta para Bombaim de avião. The bishops wanted me to come to their diocese to make a similar prayer. E os bispos todos queriam que eu fosse à diocese deles para fazer a mesma oração. But I said I have to go back to Bombay. Mas eu disse, eu tenho que voltar para Bombaim. On the way to the airport, I asked the wife of the Prime Minister, I want to see that tree. E a caminho do aeroporto eu disse para a esposa do primeiro-ministro, eu quero ver essa árvore. I cannot believe it happened. Eu até agora não acredito que isso aconteceu. She took me to that tree. E ela me levou até a árvore. I said, where's the tree? E quando nós chegamos na She árvore, says, that is the tree. ela me disse, chegamos próximo, ela disse, aquela é a árvore. But I said, it's all white. Mas eu disse, ela está toda branca. He told me the people have taken away the bark of that tree. A árvore estava toda desfolhada, porque as pessoas desfolharam a árvore completamente. And then she asked me, would you like to have a small piece of that bark? E ela disse, o senhor gostaria de ter um pedacinho dessa árvore? I said, I don't believe very much in relics, Aí ele disse, mas eu não acredito muito em relíquias, but I'd like to have that bark. mas eu quero um pedacinho também. And then I said to myself, why did Mary appear in Haiti? E eu disse, por que Maria apareceu aqui? What did Elizabeth say when Mary visited her home? O que Isabel disse quando Maria visitou a sua casa? How is it possible that the mother of my God should enter my home? Como é possível a mãe do meu Salvador entrar na minha casa, visitar a minha casa? What Mary did in the home of Elizabeth, John and Zachary, O que Maria fez na casa de Isabel, João e Zacarias, Mary is doing the same thing today Maria está fazendo a mesma coisa hoje, as she did in Haiti, como ela fez naquele momento, appearing to people and speaking to them, aparecendo para o povo, falando com eles, telling them the same words she told at Cana. falando para eles o mesmo que ela disse em Caná: Whatever my son Jesus tells you to do, do it. fazei tudo o que o meu filho disser para vocês fazerem. And telling us, E nos dizendo, even as a sword pierced my heart, mesmo com um coração chagado, even though I am the mother of Jesus, mesmo sendo a mãe de Jesus, I want you to look in the words of the Pope at Jesus whose heart was pierced. eu quero que vocês pensem, que vocês olhem para aquelas palavras que o Papa disse, olhar Jesus e aquele Jesus que foi transpassado. And as we look at the heart of Jesus pierced by the lance, E quando olhamos os olhos olhamos para Jesus transpassado pelas lanças,
Never forget there are always two people standing there. Quando olharmos para ele na cruz, não vamos esquecer que existem duas pessoas lá. Mary is always there at the foot of the cross. Maria está sempre lá aos pés da cruz. And John, the disciple who represents you and me, is standing there. E João, o discípulo que representa a mim e a vocês, também está lá diante da cruz, To remind us para nos lembrar that by his cross and resurrection, que pela sua cruz e ressurreição, we'll experience the fullness of salvation and the fullness of new life. nós experimentamos a vida em plenitude e a salvação em plenitude. Amen. Amém.